João, capítulo 1. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29 ao 34. João 1, 29 ao 34. Graças a Deus. Diz assim o texto sagrado, João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Versículo 32. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O testemunho sempre foi importante, né? Testemunha. Até em juízo, sem testemunho forte, não tem como se absolver ou condenar alguém. O testemunho é importante. A Bíblia fala que para tudo precisa ter 2 ou 3 testemunhas. Testemunhas. Porque a testemunha traz uma verdade que estava ali, muitas vezes, encoberta ao olhar de muitos. Muitos precisam saber a Bíblia. E a Bíblia, ela aconteceu, é o livro mais antigo do mundo, aconteceu por causa de testemunhos desde o princípio. Testemunhos fortes, testemunhos abençoadores. Aqui nós temos um testemunho de João Batista. João Batista nasceu por milagre. Seu pai era idoso, a sua mãe também, né? Isabel estéril, o seu pai Zacarias era idoso. Deus dá uma experiência para ele, o pai, e João Batista vai nascer. Ele nasce com um propósito. Deus tinha um propósito na sua vida. Ele haveria de ser uma grande testemunha aqui na terra. E ele, quando atinge aí uma certa idade, ele vai para o deserto, viver no deserto. Possivelmente já não tinha mais o pai e a mãe, porque ele nasceu, os pais eram idosos. Ele vai para o deserto, ele vai viver no deserto. Que opção, né? Vai comer ali uma comida inusitada no deserto. Vai vestir uma roupa simples, mais simples era impossível, e vai viver ali buscando e tendo experiências com Deus. Ele veio como precursor do Salvador. Era uma missão nobre, porém muito difícil, porque a perseguição a quem haveria de seguir a Jesus já era forte. Imagina quando alguém vem para anunciar Jesus. Ele haveria de ir à frente de Jesus para anunciar que Jesus seria o Salvador do mundo. Então ele tem essa missão, ele tem as suas experiências, ele começa a fazer discípulos, ele começa a chamar a atenção, e ele acaba ali tendo fortes perseguições. Em razão de ser um homem verdadeiro,
ele acaba sendo perseguido pelo rei Herodes, preso. Porém, ele cumpre a sua missão cabalmente. Principalmente a missão de testemunhar acerca do Salvador. Esse texto que eu li, está aqui um resumo desse testemunho, eu quero transmitir ao teu coração nesta noite. Diga assim: o poderoso testemunho de João Batista. Poderoso, transformador, abençoador. Alguns discípulos de Jesus começaram seguindo João, como André, por exemplo, o próprio apóstolo João. Alguns foram, inclusive, batizados por João, depois João vai indicar para eles: é esse o homem que vai salvar vocês. Então, esse João Batista vai deixar aqui um testemunho de uma maneira especial. E ele vai trazer uma revelação sobre Jesus que ninguém tinha trazido. Ninguém, ou pelo menos tão claramente. Ele tem a revelação de Deus, consagrado, o homem vivia no deserto, consagrando e dedicando a sua vida a Deus, vivendo para Deus. Ele pôde falar de Deus a um povo que precisava de Deus. Então, eu estava preparando isso aí, e eu não tinha outro tema, a não ser colocar essa palavra poderoso. O poderoso testemunho de João Batista. Diga, olha o testemunho dele. Ele vai testemunhar aqui. Diga assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o testemunho dele. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus. Esse João é o João Batista, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse testemunho era muito forte. Por quê? Porque ele estava apontando ali para alguém que viria ao mundo para tirar o pecado do mundo. Até então não se falava nisso. Os gentios viviam longe do Senhor. Os judeus viviam próximos do Senhor. Porém, os judeus aprenderam a oferecer ali sacrifícios, inclusive pelos seus próprios pecados, entre outros sacrifícios, para que Deus tivesse misericórdia deles. Eles tinham consciência que aqueles sacrifícios agradavam a Deus, porém não tirava o pecado deles. Não tirava. O sacrifício era para cobri-los. Era um momento que aqueles pecados eram cobertos, lá na frente Jesus haveria de salvá-los, derramando seu sangue para salvar, inclusive do passado, pessoas do passado. Então, veja bem, o sacrifício era para cobrir pecado, o sacrifício era para melhorar a situação do judeu diante do Senhor. Agora João chega e ele traz uma outra mensagem. A mensagem não era aquela mesma do Velho Testamento. A mensagem era muito maior. Ele vai dizer que tem alguém na terra que vai tirar o pecado do coração das pessoas. Ele não vai dizer: esse veio para cobrir os pecados de vocês, não. E quando Jesus vai chegando, ele vai batizar Jesus, inclusive, Jesus vai fazer isso para deixar um forte exemplo a todos nós. Ele olha para Jesus, ele vai dizer à frente que ele não conhecia. Ele era primo de Jesus, primo segundo. Isabel era primo de Maria. Então, João Batista era do parentesco de Jesus. Mas ele vai dizer que ele não conhecia Jesus. Ele não tinha visto Jesus. Ele vivera separadamente. Ele fora separado para se preparar para a missão.
E quando ele viu Jesus, na revelação de Deus, ele aponta aí: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os cordeiros eram oferecidos lá no altar do sacrifício no templo, para cobrir o pecado. Agora ele vem e fala: esse homem, este é o Cordeiro de Deus. Ou seja, esse é o sacrifício. E ele é que tira o pecado do mundo. Era uma mensagem decisiva para a salvação de todos quantos estavam vindo. Ele vai apontar Jesus como o Salvador. E ele vai dizer: esse homem vai mudar a vida de vocês. Quando o judeu ia ao templo, oferecia o seu sacrifício, ele voltava alegre. Mas a sua consciência, a sua vida não mudava quase nada. Quase nada. Quando Jesus vem até nós e nos perdoa, nós nos sentimos leve, a nossa consciência fica purificada, a nossa alma fica abençoada, e nós passamos a viver uma nova história, e isso só é possível por causa de Jesus. Ele é aquele que ele vem e nos purifica. Mas pastor, a gente comete pecado? Não os mesmos pecados do passado, mas até esses pecados do presente ele vai purificando. Se andarmos na luz de João, andarmos na luz como na luz ele está, o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. É um presente contínuo, ele nos purifica de todo o pecado. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, e nós nos entregamos totalmente em suas mãos, ele nos purifica, ele nos santifica, e ele tira da alma. Aquele peso inacreditável desaparece naquele momento. Se você cometer novos pecados, a situação vai complicando. Mas ele tira. Ele tira. Por isso que alguém pode vir para a igreja e dizer: eu estou bem com Deus, eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com as pessoas, porque o sangue de Jesus me purifica, e eu estou livre, eu estou abençoado. Então, quando ninguém ouvir falar sobre isso, João Batista vai chegar, ele nunca tinha visto Jesus, ele olha para Jesus e vai dizer: esse aí é o Cordeiro de Deus. Ele estava dizendo: esse aí é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Esse é o que traz perdão, esse é o que traz salvação, esse é quem tira o pecado do mundo. Ele vai apontar para Jesus. Jamais alguém ouvira algo semelhante. E João Batista, com a autoridade de Deus, ele apresenta o Salvador do mundo. Foi um privilégio para ele, foi, mas que missão difícil. Ele vai apresentar para quem estava ali, para todos nós: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é que tira o pecado do teu coração. Jesus é que alivia essa carga de sobre a tua cabeça. Jesus é quem muda a tua história. Por isso a Ele toda honra e glória. Jesus é o que faz tudo o que precisamos. Ele é quem tira o pecado do mundo. Por isso que os sacerdotes ali não quiseram aceitar Jesus. A partir daquele momento, Caifás e a turminha dele estavam com a vida complicada. Porque eles estavam ali, inclusive, tendo vantagem de receber muito sacrifício pelos pecados. Aí chega alguém e aponta: não, esse homem aí, esse vai resolver tudo. Vai resolver tudo. Vocês não precisam ir mais lá no templo oferecer sacrifício. Ele é quem tira o pecado do mundo, aleluia. Nós temos o maior, nós temos o melhor, nós temos conosco o Salvador do mundo, quem tira o pecado do mundo. Ele é quem te purifica, Ele é quem te abençoa, Ele é quem te salva. Vamos aplaudir esse Jesus. Ele merece. Ele merece. Mais forte. Ele merece. Ele é o Salvador. Ele é quem tira o pecado. Você só está bem por causa dele. Alguém pode pensar: eu sou forte. Ninguém é forte. Eu sou o melhor crente do mundo. Ninguém é melhor em nada. O que faz a diferença em nós é Jesus. Ali canta. João Batista apontou para ele. A partir daquele momento o mundo começou a mudar.
O mundo vai mudar a partir daquele instante. Por isso que uma pessoa que tem uma vida desregrada, vem para o Senhor, se torna como qualquer uma outra. O teu passado está limpo pelo sangue de Jesus. Mas eu fiz muita coisa, pastor, lá atrás, e eu me sinto acusado ainda. Deixa para lá, Ele já te purificou, Ele já pagou o preço, Ele é quem muda a tua história. O que você fez está pago, amém? Você crê nisso? Fala amém. Ele pagou o preço. Tem pessoa que vem para a igreja, glorifica a Deus e fica sentindo: lá atrás eu fiz isso, eu enganei, eu roubei, eu adulterei. Está perdoado. Por que está perdoado? Porque não está coberto. Aquele sacrifício lá no templo cobria. Jesus purifica, Jesus muda. O teu passado já não existe mais. E a Bíblia diz que Deus se esquece dos nossos pecados. Ele atira no fundo do mar, e Ele se esquece do nosso pecado. Ele anula o que aconteceu, para que nós tenhamos a salvação. E isso por causa de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não fica carregando pecado, não. Tem gente que fica carregando: eu vim para a igreja, entreguei a vida para Jesus, mas 42 anos atrás eu fiz isso, 15 anos eu fiz aquilo. Ontem esquece, se livra disso, lança para Jesus. Ele veio para tirar o pecado da tua vida, Ele veio para te redimir, Ele veio para te salvar, Ele veio para te abençoar. Então João Batista, aquele primeiro momento, ele vai apontar para Jesus e vai dizer: esse é verdadeiramente o Salvador. Ele não falou eu sou, não, Ele é o Salvador. É lindo esse testemunho aqui. Esse encontro de João Batista com Jesus foi maravilhoso. O poderoso testemunho de João Batista. Diga assim: Jesus é eterno. Olha o versículo 30. É este a favor de quem, João Batista falando, eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia. Quem é que tem a primazia do mundo, que é o primeiro, que é o bom? Quem que é? Jesus. Fala, Jesus. Ele tem a primazia. Diga, Jesus. Por quê? Olha aqui, o homem que tem a revelação aqui. Porque já existia antes de mim. Quem nasceu primeiro aqui na terra? Foi Jesus ou João Batista? João Batista. João Batista vai nascer 6 meses antes de Jesus. 6 meses. Deus vai falar ali, Isabel vai conceber 6 meses antes. João Batista, o Zacarias tem ali a experiência, a Isabel, João Batista vai nascer. Quando ele nasceu, Maria obviamente estava grávida, 3 meses, e ela foi à casa de Isabel, e quando ela chegou, Isabel sentiu a presença de Deus, porque estava aquela criança, mas João Batista vai nascer 6 meses antes, e ele vai trazer, ele trouxe a primeira revelação aqui: Jesus tira o pecado do mundo. Agora ele vai trazer a revelação que Jesus é eterno. Ele vai dizer: porque existia antes de mim. Ele vai olhar para a multidão e falar assim: olha, ele existia antes de mim. Ou seja, ele sempre existiu. Ele não podia dizer que existia de mim, porque ele nasceu 6 meses antes. Ele tinha que dizer: ele existe depois de mim. Ele é 6 meses mais novo. Ele está dizendo: não, ele existia antes de mim, e por isso ele tem a primazia. Ou seja, ele veio do céu, ele é eterno, ele vai trazer a revelação. Este é o Salvador do mundo, e ele é eterno. Ele existia antes de eu existir. Você não pode falar que alguém existia se você é mais velho, antes de você, mas ele podia, porque ele sabia: Jesus não é da terra, Jesus é do céu. 6 meses antes eu nasci, mas ele sempre existiu. Ele veio do céu, ele existia no céu, existe na terra, vai existir para sempre. Jesus é eterno. A grande fúria dos judeus, os religiosos da época, era aceitar isso. Como é que esse homem é eterno?
Tinha ninguém eterno na terra, né? Ninguém podia falar. Mas agora não foi Jesus quem falou, foi João, revelação. Ele existia antes de mim. Ele é eterno, sempre existiu, existe, existirá para sempre. Olha a riqueza que nós temos. Nós não temos simplesmente uma religião, nós temos alguém que veio diretamente do céu para ser o nosso Salvador. Quando alguém fala assim, qual é a tua religião? Você fala, eu sou presbiteriano renovado. Não, presbiteriano renovado é onde você congrega e glorifica a Deus. A tua religião é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Foi dado o seu nome. Jesus significa Salvador. Cristo, Messias enviado. Jesus Cristo é a nossa religião. Jesus Cristo nos liga ao Pai. E Ele tem autoridade para fazê-lo. Por quê? Porque Ele é do céu. Ele veio do céu para nos ligar ao Deus dos céus. Aleluia. Ele é eterno. Muita gente pode ter a sua religião, e tem na terra, mas eles não têm alguém eterno comandando a religião deles. Né? O Confúcio era muito inteligente, mas era da terra. Maomé era um guerreiro, brigão, bom de guerra, mas era daqui, nasceu aqui. Jesus veio do céu, amém? Jesus é eterno, o teu Salvador é eterno. Você serve a um Deus que veio dos céus, que é eterno, que sempre existiu. Você não está andando com qualquer um, você está andando com aquele que pode te dar a eternidade com Ele, porque Ele é eterno. Ele é eterno. Diga assim, aleluia, amém? Bem forte, aleluia. O poderoso testemunho de João Batista. Diga assim, Jesus recebeu o Espírito Santo. Olha aqui, João Batista vai falar na sequência. João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. No outro versículo vai dizer que Deus tinha falado com ele, olha, sobre quem você vê descer o Espírito, esse é o meu escolhido. Então João estava ali, Jesus foi... Eu fico imaginando aquela cena, João ali junto ao Rio Jordão, batizando um monte de gente, Jesus chega e fala, Cordeiro de Deus, um ser eterno, e ele vai dizer, eu vi. Quando Jesus desce a água do batismo, ele vai ver ali o Espírito descendo de uma forma corpórea, de uma pomba. Ele vai olhar para o céu, ele vai ter a certeza, e vai descer sobre Jesus, e vai descendo. Ele vai dizer, eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele. E depois ele vai ouvir uma voz. Ele vai ouvir, Jesus vai ouvir, João ouviu. Eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Ali está a revelação da Trindade. Estava o Espírito Santo descendo sobre o Filho e a voz do Pai. João Batista viu. João Batista estava testemunhando algo que ele viu. Jesus recebendo o Espírito Santo. Aí você poderia perguntar, para que se Ele é o Deus conosco? Toda a obra que Jesus fez na terra foi por obra do Espírito Santo. Deixa eu falar um mistério para vocês. Muitas vezes a gente ouve e a gente tem muita dificuldade. Lá em Filipenses 2, diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Ele vai esvaziar-se de si mesmo. Ele sempre foi Deus, sempre será. E ele vai nascer aqui. Maria vai ter a gestação, ele vai nascer, vai ser colocado numa manjedoura, porque não tinha lugar, era um censo romano ali. E quando ele nasce, ele vai ser uma criança como qualquer uma outra. Ele vai crescer como uma criança. Obviamente que ele não teve pecado. Ele veio na mesma condição do primeiro Adão. Adão, quando nasceu aqui, não tinha pecado. Quando foi criado pelo Pai. Não tinha. Caiu no pecado depois. Jesus veio como o segundo Adão e ele não tinha pecado. Ele vai crescer sem pecado. Com 12 anos,
era para tornar filho da lei, as pessoas, os adolescentes eram levados ao templo, já tinham que ter decorado ali parte do Pentateuco, e apresentava aquilo ali no templo, e era recebido como filho da lei. Quando Jesus vai ao templo, ele vai ficar no templo, ele vai ficar ali, os pais acabam indo embora, esquecem Jesus, e ele fica ali, e os doutores da lei iam conversar com Jesus e ficavam impressionados com a sabedoria. Mas a sabedoria que ele tinha não era usando a sua deidade. Ele vai o tempo todo ter o Espírito Santo com ele. E aqui, de uma maneira especial, o Espírito Santo vai encher a sua vida. Jesus faz tudo pelo Espírito Santo. Na sequência, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele é tentado pelo diabo, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. E nesse tempo ele vai ser tentado. E ele precisava ser tentado, porque o primeiro Adão foi tentado e caiu. Ele, como o segundo, o que veio para salvar, ele seria tentado e não cair. Ele não caiu. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. E lá em Lucas 4, ele vai citar um texto de Isaías 61, que ele diz: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e apregoar a salvação. Toda a obra que Jesus fez na terra, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Ele era Deus conosco, sem dúvida, aqui na terra. Mas ele viveu como um de nós. Ele sentiu dor de verdade, e mais do que qualquer um. Ele sentiu fome, sentiu sede, ele viveu, ele se identificou totalmente conosco, porque ele teria que pagar o preço na cruz. O que o primeiro Adão perdeu, ele teria que reconquistar. Então ele vai viver como um de nós aqui na terra. Um de nós, igualzinho a gente. E ele vai fazer toda a obra pelo poder do Espírito Santo. Amém? E você pode fazer a mesma obra. Porque no nome de Jesus agora, você cheio do Espírito, você pode fazer, porque Ele fez pelo poder do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos fazer, nós podemos curar, nós podemos abençoar, nós podemos declarar a pessoa liberta, salva, livre do mal. Nós podemos fazer tudo isso, porque Jesus veio e Ele fez primeiro, e agora nós podemos fazer após Ele. Ele vai viver, mas pastor, ele não curou aqui porque era Deus, ele curou aqui pelo poder do Espírito Santo, andou sobre o mar da Galileia, sobre o poder do Espírito Santo. Tudo o que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Ele vai ser cheio. João diz: eu vi o Espírito descer sobre ele. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Com 30 anos, ele vai começar o seu ministério poderoso na terra, pelo Espírito Santo. Amém? E João viu, e João testemunhou. Pastor, eu gostaria de ser uma bênção nas mãos do Senhor. É o Espírito Santo da tua vida. Mas eu não sou Jesus, mas você, perdoado, purificado, você está apto, capacitada para fazer a obra de Deus. Se você deixar o Espírito Santo dominar a tua vida, você fará coisas lindas. Jesus chegou a dizer: vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Olha que coisa. Nós podemos ir muito além do que imaginamos, se nós deixarmos as nossas vidas totalmente no altar do Senhor. Você pode mais. Eu fico impressionado. Há pessoas no mundo que a gente olha assim, e a gente até desacredita um pouco na pessoa. Tem grandes líderes, falam: eu não vejo tanta coisa. Mas a pessoa ora e acontece muitos milagres. Sabe por quê? Porque aquela pessoa acredita naquilo. Aquela pessoa acredita que vai ter milagres. Aquela pessoa acredita que Deus vai usá-lo poderosamente. E usa. Jesus falou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome eu farei. O que Jesus faz mesmo? Tudo. O que nós cremos?
Vamos crer. Nós vamos ter a semana do milagre aqui. Vamos crer. Vamos crer. Vamos crer em grandes milagres. Nós podemos mais. Cheios do Espírito Santo nós podemos. Cheios do Espírito Santo nós podemos. Nós podemos fazer maravilhas. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, o coxo levantou, a sombra dele curava. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos fazer se nós deixarmos o Espírito Santo encher as nossas vidas e se nós acreditarmos. Se você chegar diante de alguém doente e falar assim, se você está curado no nome de Jesus, e se você acreditar, está resolvido. Pastor, mas por que é assim? Por que eu oro e não acontece? Porque você não está acreditando. Alguém tem que acreditar. Ou o doente acredita, ou você, ou os dois. Agora, nem o doente está acreditando, nem você. Tem pessoa que vai orar pelo doente e fica mais doente ainda. Né? Ele vai orar, o doente, eu acho que eu não vou sarar, não. A pessoa está orando assim, fala, Senhor, tenha misericórdia. Ele faz uma volta, Deus fala, determina a cura, meu filho. Abençoa o freguês aí. Mas a pessoa não abençoa. Jesus falou assim, em meu nome, curarei os enfermos. Quem é que cura os enfermos? Não é Jesus. Você. O que ele disse? Em meu nome, não é heresia não, é Bíblia. Está lá Marcos 16. Em meu nome expulsareis demônio. Quem é que expulsa o demônio? Você. Em meu nome curareis os enfermos. Jesus estava falando para os discípulos, em meu nome curareis os enfermos. Ué, mas eu vou curar enfermo? Mas no nome dele. A autoridade é dele. Mas se você não for, o anjo não vem. Tem gente que tem alguém doente no hospital e fala assim, Senhor, envia o teu anjo. O anjo está lá no céu e fala assim, não adianta me enviar não, é você aí, cara. É você que vai resolver isso, é você. É você. Não adianta você chegar no hospital e fazer uma vigília no hospital por alguém que está doente. E ora, fica de joelho, fica de pé, ora sentado e fala, Senhor, Tu és Deus, Criador dos céus e da terra. Tem pessoa que elogia tanto a Deus que Deus fala, vamos lá, abençoa o doente. Irmãos, nós precisamos aprender o seguinte, nós precisamos ter o Espírito Santo. Amém? E precisamos chegar e fazer, como Pedro falou. Como é que ele curou o coxo? O Pedro chegou para o coxo e falou, coxo, você está ralado aí, mas eu vou resolver agora. E falou, Senhor Deus, cura este coxo aqui na porta do templo. Ele falou assim, ele chegou para o coxo, dinheiro, falou assim, dinheiro não tem não. Eu dei tudo de oferta lá para a construção da 10ª. Não tenho dinheiro. Mas o que tenho eu te dou. O que ele tinha? Tinha unção. Eu te dou. Quem deu? Ele. Aí ele usou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Outro ele falou assim, levanta. Quem mandou levantar? Né? Ele. O coxo levantou? Levantou nada. O coxo estava 40 anos, o coxo. Pedro falou para ele, levanta. E ele ficou olhando. A Bíblia diz que Pedro tomou ele pela mão, colocou de pé, deu um empurrãozinho básico, é por minha conta, deu um empurrãozinho básico e o coxo começou a andar, deu um passo, deu 2, deu 3, correu, pulou, saltou, ficou pentecostal, entrou na renovada naquele momento, pentecostal abençoado. É assim que funciona. Gente, nós vamos passar aqui a semana do milagre, você vai dizer, Senhor, eu quero essa unção aqui. Daqui uma semana, eu vou entregar, da saída você vai pegar aqui, vai convidar todos os aleijados da cidade e você vai curar tudo aqui. Traga gente doente, está aqui, você vai receber na saída, está aqui, o convitinho. Mas quem que vai abençoar aqui na semana do milagre? É você. Você vai chegar perto de alguém, por isso na semana a gente fica aqui, que a gente tem aqui os momentos de oração, na semana é uma guerra, nós temos que estar aqui falando em nome de Jesus, mas somos nós quem Deus usa, você que Deus usa. Você tem que chegar perto de uma pessoa enferma e falar assim, em nome de Jesus, eu te abençoo. É você quem abençoa. Olha a tua responsabilidade. Eu te abençoo, em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, você está curado, você está curado,
Você está curado. Nós precisamos fazer isso. É no nome de Jesus, mas é a gente, cheios do Espírito Santo. Quem está acreditando na minha pregação? Levanta a mão. Toma posse. É assim mesmo. Né? O Paulo estava lá pregando, Paulo tem muita redução, ele pegou um lenço, os aventais, tirou, mandava, chegava sobre o doente, resolvia. Pastor, mas lenço, é assim que funciona a obra. Somos nós os instrumentos dos deuses. Jesus foi cheio do Espírito Santo e fez a maior obra da terra. Busque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá coragem, o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te usa, mas você precisa começar a abençoar as vidas. Quando você chegar diante de alguém doente, põe a mão na cabeça e fala, em nome de Jesus, saia a doença. Se for capeta, fala, saia capeta. Nós precisamos usar a autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Autoridade do Senhor. Quando a igreja estava esfriando, Deus levantou Lutero para trazer o sacerdócio universal dos crentes. Você tem autoridade. Não é somente o pastor ou o líder, você tem autoridade. Mas nós precisamos orar com objetividade e fé. Agora, se você não tiver fé, você vai falar para o doente, levanta e se não tiver, aí que ele deita de vez. Então tenha fé. Começa a ter fé. Não é mesmo? Fé. Nós precisamos criar um clima de fé aqui na nossa igreja. Nós vamos ter a Semana do Milagre. Eu quero ver muitos milagres e veremos. Deus mandou fazer para quê? Ele falou para mim, Semana do Milagre, porque ele vai fazer milagre. Eu falei, Senhor, é milagre, é milagre. E quem vai fazer o milagre? Vai descer o anjo Gabriel. O anjo Gabriel está aí, em licença prêmio no céu. É você que Deus vai usar. Convide vidas. Manda o WhatsApp, liga para a pessoa e fala, vamos lá que vai ter milagre. Eu estou colocando aí na internet, vai aparecer aqui, no raio de 5.000 metros aqui, nós estamos avisando para vir. Os doentes de 5.000 metros, pode ir lá que o meu pessoal da Renovada está prontinho para abençoar. Estamos avisando aí. Então, até pagando para o Google avisado, estamos fazendo isso. Porque o Senhor nos enche do Espírito, é você que Deus usa. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Pastor, é simples assim, é. Tem pessoa que deixa de acreditar, ele deixa de ser usado. Tem pessoa que coloca um caminhão na rua e começa a orar e tem milagre. Por que tem milagre? Porque ele acredita. Eu digo, tem pessoa que não tem o mesmo testemunho de outro, mas acredita, o que tem o melhor testemunho não acredita, o que tem bom testemunho não faz nada, e o outro faz. É fé. Se você chegar no nome de Jesus, eu falo, tudo quanto pedirdes, vírgula, em meu nome, vírgula, farei, para que o Pai seja glorificado. Peça e creia. Senhor, eu estou aqui, me unja, me capacita, me usa, e Deus vai te usar, aprenda a ser usado. Mas acredite, você tem que crer. E se eu não creio, pastor, não vai acontecer nada. Você tem que acreditar. Quando for no hospital, chega lá e ora em 15 segundos, a enfermidade saia, mas fala crendo, senão a enfermidade piora. Né? Uma pessoa falou assim, eu fui orar pelo doente, pastor, aí morreu. Eu falei, danou tudo. Então não ora não. Teve uma outra irmã um dia, falou para mim, pastor, todo mundo que eu estou visitando aí está sofrendo, eu estou indo visitar, está morrendo. Eu falei para ela, não me visita se eu for internado. Não precisa ir lá visitar. Não, chega de levar morte, leva vida. Nós precisamos levar vida. Nós precisamos ir no nome de Jesus. Acredita no milagre. Daqui uma semana começa isso aqui, amém? Vamos lá. O poderoso testemunho de João Batista. Diga assim, Jesus batiza com o Espírito Santo. Na sequência, o João Batista testemunhou, versículo 33. Eu não o conhecia, até ali. Aquele, que é Deus, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vis descer e posar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Parece que hoje não se fala muito nisso. Quando você é batizado do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é para quem já é crente, já crê.
está na igreja e fala, Senhor, eu quero ser batizado. O que é ser batizado com o Espírito Santo? É ter uma visitação sobrenatural, é começar a ser cheio do Espírito, é sentir a presença do Senhor de uma maneira forte, é ter uma fé melhorada, acrescentada. Aí você vai tendo fé, e Deus vai edificando a tua vida, e você vai tendo experiências, e o Senhor começa a te usar. Amém? Mas amém mesmo? Ele quer batizar você com o Espírito Santo e te usar aqui na Semana do Milagre e para o resto da vida. Não é só na Semana do Milagre, não. Ele usa quem crê, Ele usa quem busca, Ele usa quem quer servir, quem quer fazer a obra do Senhor. Ele quer te fazer isso, Ele quer te encher do Espírito. Diga assim, eu quero ser cheio do Espírito. Diga. E Ele vai te encher, Ele vai te abençoar, Ele vai te visitar. Na próxima sexta-feira, nós vamos fazer aqui uma oração, sexta-feira, não vai ser às 9, não. Eu estava aqui, nós oramos às 8, né? Não, eu vou fazer mais cedo, vou começar a fazer mais cedo, das 8, eu vou começar às 8 horas para facilitar a vida de todo mundo, principalmente das mulheres. Eu estava pensando, nem começa às 9, a mulher vai sair de casa, o marido, fica mais difícil. Então vamos fazer a partir das 8 horas, toda sexta aqui. É 8, é o horário de sempre. E nessa sexta, o que nós vamos fazer aqui? Eu estou convocando vocês, vai ficar aqui pelo menos uma hora e pouquinho, na sexta das 8, falando para o Senhor, venha me encher do Espírito. Você vai vir aqui buscar o enchimento do Espírito Santo. Se não é batizado, vai buscar o batismo. Você vem para cá para receber a visitação. E você aqui na sexta-feira vai orar, Senhor, faça milagre nessa Semana do Milagre. Você vai passar aqui uma hora e pouco, dizendo, Senhor, faça milagre na Semana do Milagre. Você vai falar, faça milagre, usa a minha vida, faça milagre, usa a igreja, faça milagre, vamos abençoar a vida. Sexta-feira, 8 da noite, estaremos juntos aqui para uma semana especial. O conselho está convocado para 7h30. 7h30 o conselho, vamos estar juntos aqui 7h30 até as 8. E 8 horas, nós vamos estar aqui juntos, orando. Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo. Diga assim, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga assim, eu quero ver milagres na Semana do Milagre. E nós veremos. Mas venha sexta aqui. Não deixe de vir. Você vai gastar ou investir 1 hora da tua vida e a tua vida será melhor. Amém? Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus fazer isso. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar. Vem orar na próxima sexta. Nós vamos estar juntos aqui, orando e preparando a nossa Semana do Milagre. Amém? Eu vou encerrar a mensagem, orar com vocês. O poderoso Simão João Batista. Ele vai encerrar enfatizando algo que ele já tinha falado de Jesus, mas eu quero encerrar com isso. E esse aparelhinho vai... já está ali. Diga assim, Jesus é o Filho de Deus. Ele vai concluir depois para a multidão, ele vai ser claro. 34. Pois de fato vi e tenho testificado que ele é não é um filho de Deus, ele é o primogênito, o unigênito, o Filho de Deus. Aqui surgiu uma guerra. Ele está com a multidão ali. Os fariseus sempre estavam junto com João Batista e com Jesus. Então ele vai apontar Jesus que sempre existiu, ele vai falar de Jesus, ele veio do céu, ele vai falar tudo que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele vai concluir esse testemunho dizendo, ele é o Filho de Deus. Em outra palavra, ele está dizendo, ele é o Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Os fariseus decidiram, vão matar João Batista. Não foi a partir dali que vão matar esse homem. Vamos acabar com João. Ele vai dizer, ele é o Deus conosco. Por isso que ele é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ele é Deus, ele é Emanuel, ele é eterno, ele é Deus. Então nós vemos João testemunhando de uma maneira forte, dizendo que era o Cordeiro de Deus. Quer dizer, os cordeiros até então não tiravam nada, esse tira o pecado do mundo. Vai dizer, ele é eterno, existia antes de mim, eu vi ele recebendo o Espírito Santo, fez a obra pelo poder do Espírito Santo, ele é quem batiza com o Espírito Santo, e ele é Deus.
Irmão, nós temos tudo isso conosco, e tudo isso está em Jesus. Quem aqui tem Jesus no coração? Vamos, daqui uma semana, um pouquinho mais, vamos ter a semana do milagre. E vamos abençoar. Deus tem prometido para a nossa igreja milagre. Quem aqui ouviu Deus falar de muitos milagres entre nós? Você tem ouvido? Deus tem prometido um novo tempo, e o novo tempo está chegando, e vamos começar. Na outra semana, daqui uma semana, nós vamos ficar aqui de segunda a sábado, das 8 às 9, e no domingo vamos começar um pouquinho mais cedo, às 7, e vamos até às 9, na semana do milagre. Vamos terminar com a Santa Ceia, no outro domingo, dia 27, 28, e vamos terminar 28/8, vamos terminar dia 3/9. Vai ser glorioso. Pode colocar lá coloca ali está colocando, está dando certo. Então veja bem, então sexta-feira nós vamos estar aqui, nós precisamos estar aqui. Nós não podemos chegar na semana do milagre sem uma preparação. Sexta-feira a gente vem aqui para uma preparação. A gente vem orar: Senhor, encha-me do Espírito, Senhor, usa a igreja, usa a minha vida. Não pede para usar só a igreja, você vai ser usado por Deus. Usa para que haja milagre. Milagre na tua vida também. Senhor, venha me curar, libertar, abençoar. Abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa a faculdade, abençoa o vestibular, abençoa. E abençoa os visitantes. Eu mandei um aviso na região: se vier, e eu creio que vai vir, pessoas que estão deprimidas. Colocamos no Google ali, é um trabalho. Luiz Marcelo, ele trabalha com isso, então ele tem um processo que lança, e estou crendo. Pessoas com problema, pessoa abatida, desviada da fé, que está mal, que não tem vontade de viver. Estou chamando para cá, falo assim: a destra está prontinho para abençoar você. Mas sexta-feira você vem para cá, para se preparar para a semana do milagre. Amém? É uma semana agora de preparação. Você vai se preparar bem, você vai se conscientizar, e na outra segunda nós vamos começar aqui. E nós vamos levar para as pessoas um Jesus que perdoa, um Jesus que salva e um Jesus que batiza com o Espírito Santo. Nós vamos levar, e Deus vai nos usar com poder. Amém? Espero que tenha convencido você com essa mensagem que o Espírito Santo nos deu aqui. Amém?